Eita Deus. Vocês estão bem? Eu não vou imitar o Davi hoje não, porque o pessoal agora estão me imitando também. Aí eu digo, rapaz, o pessoal não perdoa não. Vocês estão bem? Amém. Gente, muito bem. Vamos separar um tempo aqui para a palavra, amém? Vocês já tiveram muitas emoções. E eu quero então compartilhar com vocês. Vocês sabem que próximo domingo nós vamos ter o lançamento do nosso aplicativo Igreja TGF, certo? Então domingo que vem nós vamos lançar aqui na igreja o nosso aplicativo. Então nossa igreja agora tem um aplicativo e tem também um site, né? Agora você vai ter igreja com site. Vai expulsar até demônio. A pessoa clicou lá, www.igrejatgf.com.br, foi liberto. Então, só acessar, você já fica livre. É um site poderoso. O site vai ter o objetivo de atender as pessoas de fora da igreja, e o aplicativo é só para as pessoas da igreja, né? Então é uma forma de você estar em contato com a igreja 24 horas, em todos os lugares e a qualquer momento. Você acessa o aplicativo TGF e domingo a gente fala melhor sobre isso, tá bom? Mas por enquanto... Então vocês sabem que a gente lançou também um quadro Pergunte ao Pastor, não foi? Deixa eu ajeitar um pouquinho. O pessoal disse que eu tenho um toque, mas eu não. Não é toque não, gente, é só para arrumar mesmo. Nós temos um quadro agora, Pergunte ao Pastor. Vocês já viram? Você vai lá no Instagram e lá tem Pergunte ao Pastor. E essas estratégias todas são para tentar aproximar a igreja, né? Para que você muitas vezes está no ambiente da igreja, mas tem perguntas, tem questionamentos, tem coisas. Não tem como a gente saber que a gente não é Deus, né? Para entrar na cabeça de cada pessoa e saber quais são os questionamentos que ele tem, quais são as dúvidas que ele tem, quais são as dores que ele carrega. E Pergunte ao Pastor é um quadro que a gente vai conseguindo entender o que vai passando na cabeça das pessoas. E logo nas primeiras perguntas que foram colocadas, eu tenho um problema. A resposta tem que ser em 1 minuto e 20. Aí, eu digo, vocês estão com brincadeira, né? 1 minuto e 20, cara. Fazer responder um negócio desse. Aí eu digo, não, cada pergunta eu vou transformar uma mensagem. Então hoje eu vou eu vou responder as perguntas, tá? Mas assim, logo no começo, os irmãos começaram a perguntar como foi o processo de fundação da igreja. Por que você escolheu o nome Igreja Triunfo Glorioso da Fé? E como foi que surgiu a ideia da gota? Eu achei interessante, eles disseram, eu quero muito saber sobre essas coisas. Tem vários outros temas que as pessoas estão perguntando e tal. E assim, aqueles que são mais antigos na igreja, eles sabem as respostas. Mas a igreja ela é um rio, né? Continuamente vem pessoas novas, e as pessoas novas, tipo, eu caí de paraquedas aqui e agora? Estou entendendo nada, né? Porque o rio já estava andando. Mas quem estava no início sabe de cada coisa, não é? Então, muito bem, deixa eu conversar então um pouquinho com vocês sobre o processo de fundação da Igreja Triunfo Glorioso da Fé, a escolha do nome e essa gotinha. Tá aqui, olha aí, ó. O que significa essa gotinha? De onde que ela veio? Surgiu de onde, né? Ela não está aí por acaso, ela tem um significado. Muito bem. Então, eu vou tentar aqui resumir um bocado de coisa para ver se a gente consegue chegar no objetivo. Obviamente que a história da igreja está ligada à minha história pessoal, né? Então assim, eu fui criado no interior, cidade de Quixeramobim, mas Quixeramobim é a cidade. Eu morava no pé da serra, lá bem longe, bem distante, né? Então eu nasci numa localidadezinha chamada Jundiá,
depois nós nos mudamos para uma outra localidade no extremo oposto, chamada de Canafista dos Carneiros. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai era carpinteiro e nós também éramos agricultores, então nós plantávamos. Então fui criado dentro desse ambiente de roça, né? Então eu gosto muito desse ambiente rural, ambiente de serra, gosto muito dessas coisas. Rio. Mas quando eu tinha 11 anos de idade, aconteceu talvez a experiência mais dramática da minha história, uma das, que foi o falecimento de minha mãe. Então eu tinha 11 anos, mamãezinha morreu. E quando ela morreu, nossa família se acabou. Foi um irmão para um lado, um irmão para o outro, e é como se eu estivesse dormindo, tive um pesadelo, acordei, eu estava morando na casa de um vizinho. E aí não tinha mais mãe, não tinha mais pai, não tinha mais irmão, todo mundo desapareceu. Meus irmãos vieram para Fortaleza, eu não sabia onde é que eles estavam, simplesmente não sabia. Então, o que houve, para onde foram, não sei. Acordei na casa de um vizinho. E lá fiquei próximo de um ano. Depois minha irmã trouxe para morar com meu tio, aqui na Maraponga. Com meu tio passei alguns dias limpando o sítio que ele cuidava. Mas logo poucos dias ele perdeu o sítio também. E também já fiquei sem casa de novo. Aí minha irmã me trouxe para morar junto com ela. E dos meus 12 até meus 18 anos eu morei com ela. Que foi quando me casei com essa senhorita. E assim nós constituímos nossa família quando eu tinha 18 anos de idade. Então dos 12 anos até meus 18 anos eu morei com a minha irmã. Então quando eu era criança, no interior, eu tive a experiência com Deus, né? Minha família se converteu, meu pai e minha mãe se converteram, tinha uns irmãozinhos que congregavam numa casa próximo assim, não sei se vocês sabem o que é próximo no interior, né? Próximo é tipo daqui lá pro cemitério do Maracanaú, é bem ali, né? Então era a casa do irmão vizinho, era bem ali, a gente andava um bocadinho, né, para chegar lá. E ali é onde aconteciam os cultos, onde minha mãe e meu pai aceitaram Jesus, e nós íamos com os meus pais. Mas logo na infância eu tive sim experiências com Deus muito forte. Para mim é um aprendizado muito grande hoje para a gente entender as crianças, porque a gente pensa que criança não se converte, e é mó mentira. Criança se converte, criança recebe batismo no Espírito Santo, criança ora em línguas, criança recebe chamado, ministério. Criança meu Deus do céu, é céu na terra, estou falando para você. E na minha época eu tinha entendimento sobre coisas tão profundas que hoje eu olho para trás e pergunto como é que eu sabia disso. Porque não é na mente, é no espírito. A sua mente não tem capacidade cognitiva, mas o seu espírito tem. E Deus comunica ao espírito, está dentro de você, embora você não saiba intelectualmente como é, mas você sabe por dentro. Isso é tremendo, né? Então aconteceu comigo quando eu era criança. Aos 5 anos de idade, eu fui atacado por um cachorro. Eu devia ter morrido muitas vezes. Fui afogado, queda de cavalo, queda de árvore. O Júnior sabe, né? Porque o Júnior está mais antigo aqui. Queda de árvore, verdade, tudo isso aconteceu, né? Os meus irmãos eram muito simpáticos quando eu me ensinar a nadar. Jogava no rio e disse: te vira. E que Deus me ajude. Então, quando eu estava para morrer, alguns desses de misericórdia aparecia, me tirava da água, e assim tinha que aprender a nadar. Coisa simples. Acidente de cavalo, correndo a cavalo, né? Muitas vezes o cavalo caía por cima de mim, enfim. Se vocês verem minha cabeça deformada, é coisa de cavalo. Eu tenho um caroço aqui do lado, e foi pancada de casco de cavalo passando por cima de mim. E uma dessas que quase morro foi um cachorro que me atacou, né? Então eu tinha um cachorrão assim na casa do vaqueiro, que era meu amigo, mas naquele dia ele estava zangado, não sei o que houve. Minha mamãe entrou lá para dentro e eu fiquei alisando o cachorro, brincando com ele. Daqui a pouco ele... Só me lembro que eu estava no terreiro olhando para a lua e ele me estrangulando. E uma das mordidas foi exatamente
aqui, né? Teve outras partes do corpo, mas a daqui foi a mais grave. Por pouco não feriu a artéria, sei lá como é que chama isso aqui, a jugular. Mamãe pensava que eu tinha morrido, mas era só uma baladeira que eu carregava no pescoço para ir para o culto. Então eu ia para o culto de baladeira, andava com baladeira, vivia com baladeira, né? Então eu tinha uma e botava por dentro da blusa. Pra que baladeira de noite? Não faz sentido. Mas mamãe, quando pegou meu pescoço, que viu o couro, disse: pronto, morreu. Quando ela tira, era a baladeira. Agora eu vou te matar, de tanta raiva do susto que você me deu, né? Era uma baladeira. Então o cachorro quase me mata ali. E às pressas tiveram que arranjar um carro, não sei por onde, para levar para a cidade. E lá fiquei sendo tratado durante vários dias. Mas eu consegui, né? Venci aquele negócio todo. Fiquei traumatizado com o cachorro durante um monte de tempo. Não podia ver um cachorro que eu paralisava. Depois virou meus amigos de novo. Mas ali foi uma experiência de quase morte, né? Então, enquanto eu estava ali sendo mordido por aquele cachorro, teve outros que vieram acudir o cachorro, morder junto. Então, não bastava um, veio outros colegas dizendo: eu pego a perna, e o outro: e eu vou pro braço, e o outro: pois eu fico no pescoço. E ficavam os três tentando me estraçalhar. Foi uma beleza. Mas eu me lembro que quando eu voltava, enquanto estava naquela experiência, eu olhava para o céu e via a lua clara e os cachorros passando assim por cima. E havia um questionamento lá que era: será que eu conto essa história para alguém? Será que eu vou passar dessa experiência, né? E deu certo, passei. Mas quando eu voltava de Quixeramobim para casa, eu me lembro que eu olhava para o céu. Coisa, cara. Eu olhava para o céu e tinha uma convicção sobre chamado. O que era que o Senhor queria? Por que Ele havia me preservado? Criança. Sim, porque criança tem consciência dessas coisas. Mas lá estava eu e o Senhor olhando para o céu. Essa consciência do que o Senhor queria, né? E passou-se o tempo. Então, quando completei meus 11 anos de idade, aconteceu essa experiência da minha mãe. E vim parar aqui em Fortaleza. E quando ela faleceu, eu passei mais ou menos um ano distante do Senhor. E aí foi um tempo que eu entrei na bebida. Quando a minha mãe faleceu, eu fiquei com muita raiva. É um tipo de raiva sem explicação. É uma ira interna. Não é por Deus, eu não tinha ira de Deus, nem nada dessas coisas que as pessoas têm. Era simplesmente uma ira. E nesse tempo eu me distanciei do Senhor. Então eu passei a beber muito, né? Beber cachaça mesmo, pura. Colonial, Sapopara. Tinha uma outra lá que eu não me lembro o nome. Mas enfim. Meu tio cuidava do sítio que ele cuidava, não era dele, ele cuidava do sítio de alguém. E as folhas das árvores caía direto, nunca parava, né? Então, a gente limpava de manhã, de tarde estava surgindo, haja paciência para aquilo. E aí só cachaça. Pegava as frutas e mais cachaça. Quando meu tio procurava o litro, estava seco. Quem foi que bebeu minha cachaça no pé do pote? Não sei. Não sei quem foi. Mas desaparecia. E aí comecei a beber também, fumar. E de fato que estava bem bonzinho. Aí nessa época minha irmã se mudou, morava em Fortaleza, se mudou aqui para Maracanaú. E a gente chegou aqui no início desse conjunto, né? Não havia muros, havia poucas pessoas, na verdade. As bodegas que tinha cada um abria uma janelinha, aí botava lá uns macarrões, arroz, umas coisas, bombons.
E ali era onde se fazia algumas comprinhas. Foi quando a gente chegou. Então, eu não queria negócio com a igreja e tal. Mas morando na casa da minha irmã, ela queria falar de Jesus para mim. E é falta de educação a gente não se sentar para ouvir, né? Então um dia eu tive que sentar para ouvir. Ela foi e começou a ler a Bíblia. Mateus 24, o Senhor falando sobre como será o julgamento do último dia. E ele dizia, quando vê essas coisas acontecer, é só o princípio das dores de parto. Vai piorar o negócio. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Eu já tinha sido educado para me sentar. Agora eu vou recusar o convite. Tá bom, nós vamos para a igreja. E dali eu fui para aquele culto dia de domingo e entreguei minha vida a Jesus. E daquele tempo para cá eu tenho servido o Senhor desde então. Tive muitos colegas no colégio. Naquele tempo as drogas estavam começando aqui em Maracanaú. O que se tinha era maconha, LSD. Era o que se ouvia falar, coisa desse tipo. Acho que é esse o nome, LSD. Mas graças a Deus eu não tive contato com essas coisas. Meus colegas tiveram, eu não tive, né? Porque o Senhor me pegou antes. Mas muitos deles lá que estudavam comigo viraram marginal, viraram traficantes e outros com a vida completamente destruídas, né? Então, aceitei Jesus. E a igreja que eu aceitei a Jesus era a Assembleia de Deus do Ministério Montese. A sede era ali ainda é, na Rua 9. Ali era a sede do ministério. E a igreja que a gente congregava era aqui na Rua 51. Depois foi para a Avenida 11. Então aquela igreja do Montese que tem ali na Avenida 11, nós que construímos. Lá era a igreja que a gente congregava. Até que chegou o ponto que a gente ficou impossível a gente continuar congregando naquela igreja. E nessa época estava surgindo uma igreja de uns amigos nossos chamado Igreja Missão Nova Vida. Ela estava bem no início e nós fomos conhecer. Estou resumindo aqui, tá, gente? Tem muita história aqui nesse negócio, mas só para resumir, nós fomos lá visitar essa igreja e eles tinham uma adoração muito bacana, a presença do Espírito Santo muito linda, a ministração da palavra muito boa. Quando eu estive naquele local, eu disse, rapaz, é aqui que eu vou ficar. E começamos a congregar nessa igreja Missão Nova Vida. E lá nós servimos em tudo que nós podíamos servir, nós servimos nessa igreja. Fui ministro de louvor, cuidei de jovens. Então cada departamento que você possa imaginar na igreja, a gente estava lá, carregar caixa na cabeça. Então na época a gente fazia cultos em vários lugares aqui nesse Gereissati. E a gente não tinha carro não sei se vocês sabem, hoje tem carro, antigamente não tinha não. Era tudo na cabeça, nas costas, né? Tinha esse negócio de carro não, era nas costas. Então a gente pegava a guitarrazinha de 5 quilos, não era essas guitarras mais leves que tem agora. Era pesada, meu irmão, você tocar 30 minutos com essa guitarra, você saía com o ombro assim, porque não aguentava de tanto pesado que era. Hoje o material é mais suave, mais leve. E a gente carregava guitarra, baixo, caixa de som, amplificador. E nós íamos fazer o culto nas igrejas ou na rua, onde fosse. E assim nós fomos vivendo. Chegamos na Missão Nova Vida, servimos essa igreja. Mas logo dentro de pouco tempo, essa igreja começou a enfrentar algumas dificuldades, né? Com relação à vida do pastor, que não era legal. E ficamos lá sofrendo durante mais ou menos 20 anos nessa igreja. E nesse tempo, eu casei, fui consagrado pastor, sem querer, eu não queria ser consagrado. Mas os pastores diziam, tem que consagrar, tem que ser que... O meu cunhado foi consagrado evangelista, não me lembro qual foi a consagração dele. Foi? E a minha esposa missionária, a missionária Marta. E eu fui consagrado pastor com 21 anos de idade. Era mais ou menos isso, 21 anos. E então nos casamos, tivemos nossos filhos dentro daquela igreja. E aguentamos ali com todos os problemas que a igreja tinha durante muitos anos.
Aí chegou uma época que a gente começou estava muito difícil o relacionamento, a vida lá naquela igreja, e a gente começou a conhecer a igreja Verbo da Vida, né? Então, nesse tempo, a gente se afastou um pouco, fomos para a igreja Verbo da Vida, que era lá em Fortaleza. E nesse tempo, já próximo da gente sair da Missão Nova Vida, eu estava muito decepcionado com a igreja, né? E aí eu resolvi ganhar dinheiro, né? Cuidar da minha vida. Então eu tinha aquela vida muito dedicada na igreja, e aí eu cheguei e disse: irmãos, eu vou estudar, vou resolver algumas questões. E não foi bem recebido, fui chamado de menino, de uma série de coisas, irresponsável, mas eu fui. A família também não gostou, porque achava que a gente deveria seguir o ministério, aquela coisa toda. E eu enfrentei tudo e todos e fui realmente estudar. E nesses processos todos, eu acabei entrando num curso, trabalhando na ótica. E quando fui trabalhar na ótica, eu fiz o curso técnico em ótica. Entrei na ótica logo para estudar e me formar. E eu estava muito certo. Estou resumindo, ok? Essa aqui é a história para a gente contar em 4 horas, em muitas horas de conversa, porque cada uma dessas coisas é muita riqueza de detalhes, experiências muito fortes. Estou só resumindo para vocês entenderem. Então, nesse tempo da minha vida, eu continuava crente, mas assim, desligado da ideia de ministério, de servir a Deus, essas coisas. Queria me focar mesmo nas questões do mundo, ganhar dinheiro e viver bem. Eu estava cansado de ser pobre. E aí, fui fazer esse curso técnico em ótica. Só que no dia que eu terminei o curso técnico em ótica, eu fiz na instituição Senac. E no final do curso de técnico em ótica, o Senac me chamou para que eu me tornasse professor da instituição de ótica, ensinar a área de montagem, que era, vamos dizer assim, a parte que eu trabalhava, né? Estava muito feliz naquele tempo, porque eu disse: pronto, agora chegou a chance de eu ganhar dinheiro. Eu trabalhava durante o dia na ótica e à noite eu iria trabalhar no Senac. E o Senac pagava muito bem, então eu ganharia 2 ou 3 vezes mais do que eu ganhava na ótica. Juntando com a ótica, dava um salário muito bom. Minha esposa ainda trabalhava também. E eu disse: pronto, agora não tem quem segure nós não. Chegou o final do ano, eu acho que era o ano de 2003, pertinho do Natal, 24, 25 de dezembro, por ali. Fomos para o culto na igreja Verbo da Vida, culto de domingo. Trocaram o pastor que ia pregar. Tinha um pastor que estava fazendo um evento para jovens. E aí resolveram honrar esse homem. Disseram: não, nós queremos ouvir o pastor tal. Trocaram o pregador e botaram o pastor. Esse cara tentou pregar, mas não deu muito certo. Parece que a palavra não dava certo, não fluía. Chegou uma hora que ele parou a palavra, foi lá onde eu estava, a minha cara feia, e olhou para mim: Deus manda dizer que isso é para ti um sinal, e eu só vim falar contigo porque eu sou obediente. Voltou e foi lá para o púlpito. Glória a Deus. Não sei que tipo de profecia é essa, mas eu e Deus sabia do que ele estava falando, certo? Porque apesar de eu estar seguindo a minha vida no secular, com a proposta de ganhar dinheiro, havia uma briga dentro de mim, né? E uma pergunta lá por trás, dizendo: será que um dia dará certo? Sabe aquela perguntazinha lá quando eu era criança? Ela nunca deixou de existir. Ela sempre estava lá. Tá. E naquele dia que a gente estava naquele curso, quando o Senhor falou: isso é para ti um sinal, a tradução simultânea era: você precisa se matricular no Rema. A tradução simultânea. Agora. Nem antes nem depois. Exatamente agora. Qual é o detalhe? É que quando o Rema começou aqui em Fortaleza, muitos anos antes, era para mim ter feito a primeira turma. Mas eu não queria fazer, porque o que eu queria era uma graduação de nível superior.
Se ela não tem, eu liguei para a instituição e perguntei: é reconhecido o curso de vocês pelo MEC? Tem reconhecimento superior? Não, senhor. Para que serve o seu curso? Não, só presta para nós mesmos aqui dentro. Aí eu digo: não, senhora, eu não quero não, Pai do Senhor, fica na paz. Não quero não. E aí eu não fiz o rema. Me matriculei num seminário lá em Fortaleza. E esse sim, teria a ideia de ser um grande seminário, não sei o quê. Não aguentei um semestre, de tão ruim que era. Aquilo que deveria ser a referência de um seminário pentecostal, de pentecostal não tinha nada. Então a experiência foi bem ruim. Mas nesse tempo aqui, anos depois, lá estou eu e o Senhor estava dizendo: quero que você faça o rema. Só que para eu fazer o rema eu teria que abrir mão do Senac. Mas eu naquele instante eu decidi: vou te obedecer. Segunda-feira, cheguei na ótica, a primeira coisa que eu fiz, peguei o telefone, liguei para o Senac e disse: agradeço a oportunidade, agradeço o carinho, a atenção, mas eu não vou querer a vaga de professor. Mas o que houve, não sei o quê. Eu disse: queridão, é questão entre eu e o Senhor, entre eu e Deus. Eu disse: nesse quesito eu não vou me meter, siga a sua vida. E aí eu me matriculei, entrei de coração no rema. E foram 2 anos de muita experiência com Deus. Porque, tipo assim, eu fechei todas as outras portas e disse: estou trancado com o Senhor. E aí eu aprendi uma coisa muito linda com Luiz Hermínio. Ele disse que o fogo no coração depende de decisões. Se não houver decisões, não haverá fogo no coração. Porque o coração estará dividido. A Bíblia fala sobre pecado espiritual. Eu confesso para vocês que eu nunca entendi esse negócio de pecado espiritual, porque para mim todo pecado é espiritual. Mas a Bíblia fala para a gente ser santo no corpo, na alma e no espírito. Ser santo no corpo, a gente compreende tranquilamente. Ser santo na alma também. Mas ser santo no espírito, como é isso? Até que eu li Tiago capítulo 4. E lá o Senhor diz assim: vós que tendes ânimo dobre, purificai os corações. Ânimo dobre é seu coração dividido. Coração que tem 2 caminhos, que não tem um caminho. Isso é o pecado espiritual. É quando você tem um ídolo no coração. Isso é o pecado espiritual. É uma idolatria que acontece no coração. É um ídolo do coração. Eu não adoro Maria, mas eu tenho ídolos no coração. E aquilo foi uma pancada muito forte sobre essa questão da divisão no coração. Pecado espiritual. Então é como se houvesse, veja, tem uma parte lá, eu acho que é Lucas capítulo 9, Jesus diz assim: se você não aborrecer pai, mãe, irmãos, família e até a própria vida por amor a mim, você não presta para ser meu discípulo. Aí eu digo: ai Jesus, pelo amor de Deus, aí é forte demais. Ele diz: pois é, se você não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, irmãos, amigos, família e até a própria vida por amor a mim, você não presta para ser meu discípulo. Gente, é muito forte. O que é que Jesus está falando? Ou o seu coração é completamente meu, ou então você não presta para andar comigo. É entrega 100%. 10%, 90% não presta. Ou é 100 ou é nada. Ou você é meu ou você não é. Então, quando eu estava terminando o rema, tive aquelas experiências lindas com Deus aquele ano inteiro, porque meu coração, eu decidi focar no Senhor. E olha bem, eu terminei o ano na expectativa de ganhar muito dinheiro naquele ano. Pois é, agora, além de abrir mão do Senac, eu tinha que pagar as passagens todo dia, o rema e etc. Então o meu salário ia secar cada vez mais. Mas tivemos experiências lindas com o Senhor naquele ano. Terminei o curso do rema. Mas quando estava terminando o curso do rema, meu coração começou a brigar de novo. Brigar de novo. Ei, não já tinha acabado? Ah, sim, detalhe. Quando eu decidi fazer o rema,
O Senhor disse para mim, ó, isso é para ti um sinal, e a tradução simultânea é: matricule-se no rema agora. Aí quando eu disse para o Senhor, ok, aí eu falei uma coisa para ele: tudo bem, eu vou fazer o rema, mas eu vou seguir o ministério. Porque o que eu estava dizendo para Deus era assim: abra as portas, porque se eu entrar, eu vou entrar, e vai ser para sempre. Aí eu penso que Deus olhou e disse assim: mas é disso que se trata. Só que quando eu cheguei no final do rema, começou a briga de novo dentro de mim, muito forte. Faculdade, você tem que ganhar dinheiro, tem que ser grande, tem que não sei o que, faculdade, não sei o que, profissão, não sei das quantas. E aquilo permaneceu durante meses dentro de mim. Então aquela paz que eu estava desfrutando com Deus, aquela alegria que eu estava, transformou-se de novo em guerras intermináveis dentro de mim. Até que chegou o último dia de aula. Vem professores de várias partes do Brasil e é chamado de culto de imposição de mãos. Os alunos que estão se formando, esses pastores vêm para impor as mãos e transmitir a unção que está na vida deles sobre aqueles novos alunos, né? E aí lá estava eu, com as minhas mãos levantadas, orando ao Senhor, e aquele inferno dentro de mim, sobre entrar no secular, permanecer fiel àquilo que Deus tinha falado. Eu com os olhos fechados, de repente só vejo uma mãozada no meio dos meus peitos. Pá! E a palavra dizendo: você ainda não entendeu que eu chamei você para a minha obra? Só que não era falando assim simpático, era gritando e berrando. Então eu estava em choque aqui por causa da porrada. Eu estou aqui adorando a Deus de boa, e o cara chega, taca ali a mão no meio dos peitos e brada dizendo: você ainda não entendeu que eu quero você na minha obra? Vocês concordam que ali já era para silenciar todo grito e voz no meu coração? Ou seja, Deus está dizendo: esse é o caminho. Mas aí eu vim para casa pensando no ônibus. Passei pensando alguns dias em casa, pensando. Até que eu tive uma ideia. E a ideia foi: o Senhor falou comigo que me quer na sua obra, mas você não disse que era agora. Vou estudar, porque eu quero ser grande. E aí eu me matriculei nos cursinhos e comecei a estudar feito louco. Durante a manhã, de tarde, trabalhando o dia todo, e à noite nos cursinhos, estudando até onde dava. E passei isso durante 3 anos. No 3º ano eu consegui entrar na Universidade Federal do Ceará, no curso de Ciências Econômicas à noite. Aquilo foi uma grande vitória. E aí eu tinha ali uma satisfação pessoal, que é passar numa faculdade pública, desejada. Dizia-se que era uma das 10 melhores do Brasil. E eu digo: nossa, cara, tô bem, hein? Muito feliz. Mas confesso para você, não há uma celebração dentro, há uma alegria fora, não dentro. Passei, comecei a estudar. Assim que eu passei, que eu comecei o 1º semestre, comprei logo uns livrão assim de econometria, de matemática, não sei o quê. 1º semestre dificílimo, cálculo que... E eu sou péssimo, não, sou ruim em matemática. Não sou péssimo, mas sou ruim. Sou mais assim para a área de português, história, filosofia. Aí é a minha praia, a parte que eu me sinto mais à vontade. Mas cálculo nem tanto. E economia basicamente é cálculo. Estou lascado. Então foi logo cálculo 1, se eu não estou enganado, e cálculo 2 no 1º semestre, se eu não estou enganado. Estatística, enfim, foi um semestre bem complicado. E logo no 1º semestre minha esposa inventa de ir para um congresso de mulheres lá em Campina Grande, Igreja Verbo da Vida. Quando ela chega lá, o Senhor pega ela e começa a lembrá-la da época que nós éramos jovens, cultos que nós fomos, cultos missionários, e ela orava ao Senhor dizendo: me dê Maracanaú. Tem orações que a gente faz que pensa que Deus esquece. Ele não esquece. E
o Senhor começou a lembrá-la de coisas. E uma mulher veio profetizar na vida dela. Mas ela disse para a mulher: minha senhora, meu marido acabou de passar na faculdade. Ele não vai abrir mão disso não. Ela chegou em casa, eu me lembro que eu estava na mesa com os livros abertos, estudando. E ela começou a contar essa experiência que ela teve lá com Deus, muito forte. E enquanto ela falava, eu olhava para os meus livros e dizia, por dentro, eu disse, eu não vou dizer, como Sara disse. Porque Sara, quando o anjo falou, tu vais ser mãe, aliás, quando o anjo falou para Abraão, tu vais ser pai, a Sara na tenda disse assim, só que não, porque Abraão já é velho e eu sou estéril. E então eu estava estudando e ela falando aquilo, eu disse, Senhor, não vou falar, porque eu já conheço a história de Sara, mas o Senhor sabe que eu não vou fazer isso. Eu não vou abrir mão para seguir ministério. Mas a mulher lá em Campina Grande disse para ela, deixe ele, na metade o Senhor vai chamá-lo. Continuei estudando dia e noite. Nós estávamos congregando na Igreja Verbo da Vida. Mas um dia, não sei por causa das contas, nós inventamos de ir para o culto na Igreja Missão Nova Vida, a igreja antiga que a gente congregava. A igreja estava enfrentando uma série de problemas, a filha do pastor é que estava cuidando da igreja com o marido dela. Esse casal jovem entrou em crise matrimonial. Pessoal, matrimonial, um monte de coisa estava acontecendo. E aí, um rapaz que a gente conhecia desde criança chegou para mim pedindo uma ajuda, né? E qual era a ajuda? É porque a filha tinha rompido com o pai e o pai diz, então venda o prédio. E aí a ideia era vender o prédio e eles iam resolver lá a questão financeira, como é que ia ser. Mas o fato é que os irmãos não iam ficar com nada para poder começar em um outro lugar, né? E então esse rapazinho veio falar comigo e disse, nos ajuda nessa reunião. Eu disse, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu já estou com a minha vida tão bem arrumada, estou cuidando da minha faculdade, estou cuidando da minha família, estou bem, está tudo certo. Então. Mas aquele rapaz me constrangeu, eu era amigo dele, era amigo da família, eu fiquei, poxa vida, vou ajudá-lo. E assim eu fiz, né? Me veio uma ira dentro de mim, eu assumi aquilo como se fosse meu, e eu fui lá. Participamos da reunião, foi uma reunião bem tensa, e eu me posicionei dizendo, eu quero que fique o prédio pode ser vendido, mas uma parte do valor tem que ficar com os irmãos para eles começarem em outro lugar como eles quiserem. Batemos pé, o pastor respeitou, talvez por conta de respeitar a minha vida, a minha história ali dentro daquela igreja, e ele fez conforme a gente combinou, né? Então a gente conseguiu ainda ficar com 55 mil. Chegou o dia de receber o dinheiro, eu fui. O cara que estava comprando o prédio chegou lá com a sacola de dinheiro. Daqui a sacola, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Lá vem eu de Maracanã, lá do ponto shopping, da 45, o prédio ainda está lá. Se vocês olharem o ponto shopping, no fundo do ponto shopping, na 45, o prédio ainda continua do mesmo jeito lá. Aí lá vem eu, umas 9 horas da noite, 9h30 da noite, com a sacola de dinheiro a pé. Lembro para vocês, não tinha carro, ninguém tinha carro. Lá vem eu, 55 mil na mão, Jesus amado, misericórdia. Aí eu chego em casa, onde é que eu vou botar esse dinheiro? Nossa casa, se alguém chegar com um chute, arromba as portas, né? As portas não prestam muito. E 55 mil, guardei aquele dinheiro. E aí quando foi,
logo em seguida chegou a turma, né, que na época era a diretoria, e eu ia entregar o dinheiro para eles comprarem o espaço onde eles quiserem. Então, eles chegaram com a seguinte proposta: nós temos dinheiro, nós temos um povo, nós só não temos um pastor. Aí eu digo, vocês vão cuidar da vida de vocês, cidadão. O Oswaldo e a Selma estavam dentro dessa trama. O Oswaldo e a irmã Selma. A outra turma que estava com a gente na época já saiu, não está mais com a gente. Mas a irmã Selma e o irmão Oswaldo são nossos ministros fiéis aqui da igreja e têm estado conosco desde o zero, marco zero da igreja, né? Então eles disseram lá na nossa casa: temos um povo, temos o dinheiro, só não temos um pastor. Ah, Jesus. Então você sabe que é aquela coisa de você ficar numa situação que você moralmente fica difícil de decidir. Eu posso dizer não quero e seguir minha vida. Mas eu sabia por dentro dos conflitos que eu passava e sabia dos conflitos que a minha esposa passava. Ela também estava trabalhando numa ótica e chegou uma situação que o patrão dela deu férias forçadas, porque ele disse: vai para casa, você está com problemas sérios. Para você ter noção, quando Deus começou a mexer ela por dentro, tem uma experiência muito enigmática. Ela estava na ótica e veio um pássaro, bateu no vidro e caiu. Ela saiu fora, pegou o pássaro, pôs na mão, o pássaro ficou vivo. Um homem passou na frente e disse: dê esse pássaro para mim. Ela entregou o pássaro morreu na mão do homem. E o Senhor disse: nunca passe a outro o que eu dei a você. E a partir daquele tempo ela começou a ter muitos conflitos, muitos problemas na alma. Mudou de loja, foi para outro lugar, para outros desafios, mas a crise continuou. Então, nós sabíamos o que passávamos por dentro. Então, eu ouvi os irmãos, chamei ela no quarto, disse: minha filha, o que você acha dessa história? E ela disse: eu topo. Eu disse: mas você sabe que a gente pode passar necessidade, não sabe? O pessoal diz que pastor é rico, né? Mas ninguém quer ser pastor. Todo mundo quer ser engenheiro, todo mundo quer ser astronauta, todo mundo quer ser cientista, todo mundo quer ser empresário. Pastor não. Mas não é rico, todo pastor não é rico. Por que é que tu não quer ser? Porque existem muitos desafios. Muitos desafios. E um deles é você ser chamado de ladrão o tempo todo. Pastor tem dinheiro, você vai comprar uma coisa, não, pode parar aí que aí tem dinheiro. Eu disse: filho, tu sabe que a gente pode passar situações difíceis. Isso não importa não. Aí nós voltamos, dissemos para os irmãos, aceitamos. E ali a nossa vida foi virada ao avesso. Fomos triturados de todas as formas que você possa imaginar. Todas as formas. Mas quando foi no dia 6 de novembro, acho que uma semana, ou na mesma semana que a gente teve essa conversa com os irmãos, o próximo final de semana ia ser 6 de novembro de 2011, finalzinho do ano. Eu me lembro que quando eu disse sim, uma unção veio sobre mim como eu nunca havia experimentado antes. Quando eu peguei aquele microfone na igreja, o irmão disse: agora nós temos um pastor. Meu amigo, foi uma alegria no coração dos irmãos e uma unção veio sobre mim tão forte. E a partir daquele dia, experiências com Deus eram uma atrás da outra.
Senhor falava comigo assim: eu sempre fui contra essa ideia de abrir igreja. Sempre, desde quando eu era jovenzinho, nunca gostei dessa história de abrir igreja. Não já tem tanta igreja, para que abrir igreja? E aí, agora a gente estava com o povo, e eu estava diante de Deus olhando algumas igrejas no computador, na cozinha, me lembro como hoje. Minha esposa estava lavando pratos e eu no computador aqui, vendo algumas igrejas, Igreja da Paz, Igreja Verbo da Vida, Igreja Getsemane lá em Belo Horizonte, tantas outras, igrejas tão lindas, tão perfeitas, departamentos infantis impecáveis, todos os departamentos de homens, mulheres, tudo uma coisa mais linda que a outra, prédios. E eu perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer com a gente? Não já tem tanta igreja maravilhosa, para que a gente? Eu comentei isso com a minha esposa, na mesma hora ela me repreendeu e disse: nunca mais fale isso. Me repreendeu forte. Mas por dentro o Senhor estava ministrando ao meu coração, dizendo: eu quero que você olhe essas igrejas, mas eu quero que você olhe apenas para se inspirar, porque é para lá que eu vou levar você. E aí o Senhor disse: prepare-se, você vai viajar. E eu pensando que ia ser tempo depois, né? Tipo assim, você vai viajar, mas é bem longe. Na mesma semana aparece meu cunhado lá em casa. Cara, tô indo pregar em Maceió, vamos comigo? Bora. Ora, o Senhor tinha dito que eu ia viajar. Eu não sabia, mas olha o que ele fez. Ele ia viajar de Manaus para Maceió. O que ele fez? Vendeu a passagem de avião, comprou 2 de ônibus para eu ir com ele. E já chegou lá em casa com as passagens resolvidas, sem saber que eu iria. Eu disse: eu vou. Na hora que eu disse eu vou, o Senhor falou para mim assim: fique calado, escute tudo que ele vai dizer. Irmãos, ele falou muito. Foi a noite inteira naquele ônibus, e ele falando, e falando, e falando, e falando, e falando sobre ministério. Tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, veja dessa forma, faça assim, se porte assim, faça não sei o que. E eu doido para questionar, para responder, para ir contra, para combater, para debater. Mas o Senhor te disse: fique calado. E eu fiquei calado. Isso é muito difícil. Fiquei calado. Nós fomos aquela viagem, mas ele ministrando ali muita coisa. E aí ele pregou nas 3 noites naquele lugar. Era uma vigília. Ia começar com uma vigília, uma inauguração de um espaço. Uma irmã que teve uma grande vitória em Deus. Ela foi abandonada pelo marido, foi traída, o negócio que eles tinham quebrou, ela ficou sem nada e começou do zero. E naquele dia ela estava inaugurando como é que faz festas, que faz casamento, buffet. Aquela mulher estava testemunhando para nós, dizendo assim: olhe bem, eu já estou começando agora, mas eu já tenho o ano inteiro de contrato fechado. Os contratos são em torno de 8 mil para fechar no meu espaço. E ela disse: estão todos fechados. Mas você não tem ideia da concorrência que foi por esse dia que eu ia fazer a vigília. Um monte de gente queria esse dia. Eu disse: não, esse dia é do Senhor. Esse dia é do Senhor. Que coisa linda aquela mulher. O Senhor conduziu ela em vitória. Levou um tombo gigantesco da vida, mas ela se levantou e se ergueu de uma forma extraordinária. E naquele dia meu cunhado estava indo ministrar exatamente nessa vigília. E lá estava eu como convidado dele, né? Não era do pessoal, era dele. E aí nós fomos muito bem servidos pelaquela mulher do buffet. Nos levaram para restaurantes maravilhosos, beira-mar, em tudo quanto era canto. Pagavam as contas, nós não pagamos nada. E aquilo estava me deixando muito constrangido, apertado. Eu nunca fui acostumado a ninguém estar pagando coisa para mim. Eu fico meio sem jeito. E isso aconteceu até chegar no sábado à noite, se eu não estou enganado. Sábado à noite ou foi domingo, não me lembro.
Eu sei que nós já tínhamos saído do hotel. No outro dia a gente já ia viajar. Fomos para a casa do pastor. Chegamos à casa do pastor. Era uma casa muito linda, gigante, enorme, rodeada de varandas. Ele nos deu um quarto. Meu coração estava muito angustiado durante todos esses dias, por causa dessas questões de estar sendo servido, lugares maravilhosos, contas caras, o pessoal pagando. E eu estava muito pesado. Então eu perguntei ao dono da casa: tem violão nessa casa? Disse: tem. Me deu uns 3 lá para escolher um, eu escolhi. Fui para a varanda, próximo ao nosso quarto. A lua, parece que ela se aproximou, ficou assim, quase pegando na mão. E ali eu comecei o violão e comecei a adorar o Senhor. Assim que eu fechei meus olhos, comecei a adorar o Senhor, lágrimas quentes começaram a rolar dos meus olhos. E dentro de pouco tempo, muito rápido, eu senti um impacto no meu peito, assim, não era no peito, era aqui. Muito forte, como se fosse um murro. E uma voz que dizia: respeite a minha unção. Aquilo foi forte, uma experiência muito forte. E quando o Senhor disse respeite a minha unção, você sabe que Deus diz uma palavra e com aquela palavra Ele prega um sermão. A gente prega um sermão para você guardar uma palavra. Não, Deus faz o contrário. Ele diz uma palavra e você entende o sermão. Com aquela palavra que o Senhor disse respeite a minha unção, Ele estava dizendo: você não sabe o que você carrega, você não sabe o que eu pus sobre você. Não quero que você ande como o cachorro que caiu da mudança. Eu quero que você entenda o que eu pus sobre você. Se você pegar um empresário que tem 200 funcionários, você vai olhar na cara dele, não para baixo, como se você fosse inferior. Porque você precisa entender e respeitar o que eu pus sobre você. No dia seguinte o Senhor me fez entender. Sabe por que essas mulheres estão honrando vocês com o que há de melhor? Porque ela aprendeu a tocar na unção. E depois eu vi na Bíblia que a Bíblia fala que havia um grupo de mulheres que seguia Jesus. Mulheres ricas. E elas serviam a Jesus com suas finanças. E naquele dia o Senhor estava dizendo para mim: essas mulheres que estão servindo vocês com o bom e o melhor, elas aprenderam a tocar na unção. E depois eu fui descobrir que uma daquelas mulheres havia viajado da sua cidade para Brasília, porque ela sabia que um homem de Deus estava ministrando lá. Ela ficou assim no corredor. Quando o homem ia passando, ela pegou um envelope cheio de dinheiro, colocou no bolso dele e foi embora. E depois você entende por que ela tinha um buffet, 8.000 reais por final de semana, o ano inteiro de contrato fechado. O Senhor disse: ela aprendeu a tocar na unção. E aquilo foi uma das experiências que o Senhor havia falado conosco. Então a gente estava começando, para a gente terminar, a gente estava começando a igreja e a gente não sabe fazer muita coisa, certo? A gente não sabe como é que vamos fazer culto. A gente não sabe como é que nada. Apesar de eu ter vivido na igreja, uma coisa é quando você está no banco do passageiro, outra coisa é quando você está com a direção na mão. É duas coisas completamente diferentes. Quem anda no banco do passageiro diz: você errou, foi vir dirigir, desgrama. Porque você quer dirigir, mas não é você que está com a responsabilidade do carro, com a responsabilidade das vidas que estão ali. Você não está tendo a visão que o motorista tem. Você não sabe, você está do lado. Então eu tinha vivido a minha vida toda na igreja, mas eu estava no banco do lado, não na direção. Quando eu passei para a direção, eu digo: e agora, Senhor, como é que faz? Porque nós não sabemos fazer. E aí foi quando o Senhor ministrou ao nosso coração. O Senhor falou conosco nessa passagem de Zacarias capítulo 4. Eu quero mostrar para vocês isso aqui.
Zacarias capítulo 4. Escute só o que diz esse texto. Tornou o anjo que falava comigo. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do sono. E me perguntou: o que vês? Acompanhe comigo o raciocínio. Zorobabel foi despertado pelo anjo. E o anjo lhe perguntou: o que é que você está vendo? Então Zorobabel respondeu: olho, e eis que eu vejo um candelabro, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima. E ele tem 7 lâmpadas, e tem 7 tubos, um tubo para cada lâmpada, que estão por cima do candeeiro. Junto a este estão 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outro à sua esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? O anjo do Senhor me respondeu: não sabes tu? Não, meu senhor. Prosseguiu o anjo e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então eu estava conversando com Deus e dizendo: Senhor, eu não sei fazer. E o Senhor falou comigo nesse texto, dizendo: não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Então o que ele estava dizendo? Eu não estou perguntando qual é a sua experiência, eu não estou perguntando qual é a sua inteligência, eu não estou perguntando qual é a sua expertise, eu não estou perguntando nada sobre isso. Eu estou dizendo para você: será pelo meu espírito. Não é a sua força, não é o seu braço que vai fazer, é o meu espírito que fará. Então naquele dia o Senhor estava dizendo: você precisa aprender a se relacionar com o meu espírito, ele te conduzirá a cada passo, cada momento. E assim aconteceu conosco. Nós começamos a fazer os cultos mais esquisitos que você já conseguia ver. Até hoje tem um pouquinho, mas hoje nós estamos um pouquinho mais civilizados do que nós éramos no começo, né? Era uma loucura. E aí chegou a época que nós fomos fazer o nosso primeiro Quero Te Ver, que é o nosso retiro espiritual, que você que é novo aqui na igreja. E quando a gente chegou lá, disse: Senhor, não sabemos fazer. E o Senhor fez. E ali nós tivemos talvez o Quero Te Ver mais poderoso, assim. Não estou dizendo, todos os Quero Te Ver são incríveis, mas aquele foi especial. Foi o primeiro, né? Foi onde o Espírito Santo encheu o pastor Diego, e ele veio a se tornar o meu braço direito aqui na igreja, junto com a Bruninha. O Pedrinho estava no ventre já, não é? E hoje já está aqui essa coisa linda. Levanta aí, meu amor, antes. Vem cá, vem aqui antes. Olha que coisa linda, amados. Isso aqui, ó, estava no ventre de Bruninha, quando a gente estava no nosso primeiro Quero Te Ver, em 2013. Lá estava ele, sem ter noção do que estava acontecendo. E a mãezinha dele estava sendo impactada pelo Espírito Santo, o pai dele cheio. E essa criança sendo mudada no ventre da sua mãe. Naquele dia. Outro dia nós estávamos em Moitas. Vou assentar, meu filho. Nós estávamos em Moitas. O pastor Diego e a Bruninha estavam lá. E nós começamos o nosso show de talentos. Se eu não estou enganado, era o show de talentos. Era carnaval, a igreja estava fazendo show de talentos aqui. E uma turma foi lá para Moitas. E nós, se a nossa igreja está fazendo show de talentos, vamos fazer aqui também. Começamos. E vocês sabem que o show de talentos do carnaval aqui é brincadeira, é diversão, é muito divertido, é muito bom. E nós começamos, gente, o Espírito Santo veio tão forte. Encheu a gente de um jeito naquele lugar. Daqui a pouco Pedro estava agarrado com a coluna e sendo batizado no Espírito Santo. Experiências tremendas com Deus naquele lugar. Então, nós não sabemos fazer. O Senhor disse: é o meu Espírito que fará. E então nós pensamos: como é que nós vamos reproduzir na nossa logo essa visão do Senhor? E qual é a visão? O profeta viu um candelabro que tem 7 braços, uma haste central, um vaso sobre eles, 2 oliveiras do lado e óleo caindo dentro daquele vaso. Irmãos, isso não é normal, escute bem. O candelabro é uma figura do sacerdócio, está lá no templo de Deus, no tabernáculo. Oh
Oh, Jesus, nós já estamos tão atrasados, né? 4, 5, 6, já fechou. Mas, deixa eu só explicar isso aqui. Assim que terminar aqui, vocês vão logo pegar os meninos de vocês na salinha, tá bom? Porque os professores ficam lá, pastor, eu quero te esmagar. Todo final de semana eles querem me matar. Porque o culto se aumenta, né? Então nós procuramos, veja bem qual era a visão. O candelabro, lá no tabernáculo, tem uma haste central, 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro. O trabalho do sacerdote todos os dias é colocar óleo naquele candelabro e cortar os pavios daquele candelabro e tocar fogo de novo, ok? Mas qual é o particular desse candelabro que o Senhor estava mostrando? É que ele já tem uma bacia em cima dele de óleo. Você consegue imaginar isso? O candelabro original, o sacerdote vai todos os dias renovar o óleo. Nesse tabernáculo, aqui havia uma bacia em cima do candelabro de óleo. E aí o Senhor ainda fez mais, colocou uma oliveira de um lado e uma oliveira do outro, pingando dentro. O que era que Deus estava dizendo? É um nível de unção que você não conhece. E aí nós conversamos com algumas pessoas. Você consegue reproduzir essa imagem para a gente fazer a nossa logo? Ah, não, é muito difícil, é muito complicado, é muito detalhe. Então nós pensamos o seguinte: vamos fazer uma gota. A gota representa uma gota da unção caindo. Então quando você olhar para essa gota, ela tem um texto, Zacarias 4, o Senhor dizendo: não é sua força, não é porque você sabe fazer, não é porque você é poderoso, não é porque você é bonito, não é porque você é rico, não é porque você é inteligente, não é porque você tem doutorado, e nem é porque você é o mais burro da igreja. É pelo meu espírito. Então, independente de qual nível você esteja, se você entender que é o meu espírito que faz, que não é sua força, você vai entender o significado dessa gotinha aqui. Deus dizendo: eu já preparei um candelabro, já coloquei uma bacia sobre ela, e eu coloquei uma oliveira de um lado, uma oliveira do outro. Não é o sacerdote que vai encher. Essas oliveiras continuamente vão estar derramando óleo, e nunca faltará óleo, nunca faltará unção. O Senhor disse: eu estou garantindo isso. É daí que vem a nossa gota. Está respondido? Também, falamos até agora para responder a gota. Agora vamos falar sobre o nome, que é outra palavra, é outra pregação. Isso aqui é para te explicar sobre a gota. E sobre o nome Triunfo Glorioso da Fé, de onde que vem? Para eu não pregar outra mensagem, porque tem uma pregação na classe dos novos que é com esse tema, sobre o nome da igreja. Como que veio o nome da Igreja do Triunfo Glorioso da Fé? No começo, a gente começou a pensar, reunimos uma turma e tal, e cada um começou a dar sugestões. E uma delas foi: coloque Igreja Sem Fronteira. E aí eu digo: rapaz, isso é perigoso, esse negócio sem fronteira, não tem fronteira. Vai dar a entender coisa errada. E aí foi sugerido, dentre outros nomes, acho que tinha uns 3, não me lembro dos outros. Não, isso aí era outra. Mas tinha, essa era uma das opções, realmente. Era uma das opções. Mas era Igreja Sem Fronteira, o outro era Igreja Triunfo. Aí nós ficamos com esse nome Triunfo, mas esse nome Triunfo também não foi muito bem visto. Porque a Igreja Sem Fronteira pode dar a entender que é a igreja para gay, não tem fronteira. Sem fronteira, né? O amor não tem fronteira. Não, vamos por aí. Aí nós pensamos assim, não estou dizendo, por favor, não me entenda errado. Eu não vou explicar isso aqui não, deixa para uma outra ocasião. Mas veja bem, esse nome não foi bom, aí ficou o nome Triunfo. Mas o nome Triunfo também não foi bem visto. Por quê? Triunfo é um negócio meio arrogante, né? Eu sou triunfante. Meio arrogante. E aí eu acho que era essa a impressão. Então os irmãos disseram: não, esse nome aí também não. Então um certo dia lá estou eu em casa. Se não tem concílio, se não tem acordo, deixa quieto.
nós deixamos lá, vamos ficar sem nome mesmo. Mas um dia eu estou lendo um livro do T.L. Osborne. Eu acho que era o livro A Mensagem. E quando eu estava lendo, dentro do parágrafo que eu estava lendo, estava lá escrito triunfo glorioso da fé. Quando eu li essa frase, ela saltou nos meus olhos como se fossem letras em negrito. E o meu coração queimou por dentro. Na hora que isso aconteceu, eu disse: esquece, eu não quero mais saber o que vocês vão dizer, o que vocês pensam, o que vocês vão achar. Esse é o nome do menino. Eu não quero saber se é bonito, eu não quero saber se é comercial, se é agradável aos ouvidos, não estou querendo saber. É esse aqui o nome, acabou a conversa. E aí, beleza, a gente sabia que não ia ser muito aceitável para os irmãos. Até que um certo dia, o Pedrinho, cadê o Pedrinho? Do Oswaldo. Cadê o Pedrinho? Vem cá, meu amor, antes. Gente, nós temos muito testemunho para contar. Um era o Pedrinho ali, agora é o outro Pedrão. Que era Pedrinho na época, né? Coisa linda, meu Deus. O Pedrinho na época era um bebezinho assim. Mais ou menos assim. Tô errado, Selma, era assim? Era quanto assim? Tinha 4 anos, né? Era um meninozinho assim, coisa mais linda do mundo. Ainda continua lindo, né? É o quê? Não, se aquete, rapaz. Se aquete. O Pedrinho era desse tamanhozinho. E aí ele liga para mim: pastor, é mais ou menos umas 11 horas da manhã. Pastor, vem aqui em casa, papai não está bem. Uma criança ligando, né? Aí eu disse: mas o que terá acontecido? Corri, fui lá na casa do Oswaldo. Ele morava na rua 44, se não estou enganado. E aí quando eu chego lá, o que tinha acontecido? O Oswaldo deveria ter se levantado para ir trabalhar. Só que ao se levantar, ele começou a ter uma experiência lá com Deus espiritual tão forte que ele não conseguiu ir trabalhar. Só ficou lá e não conseguia ir, perdeu as forças, ficou lá. O fato é que quando eu cheguei, ele não sabia do que eu tinha, a experiência que eu tinha tido lá em casa alguns dias atrás, mas ele disse: pastor, o nome da igreja é Triunfo. Eu disse: eu sei, macho. Eu sei. Porque ele era um dos principais resistentes ao nome, né? E naquela manhã o Senhor disse: o nome é esse. Não mude, o nome do menino é João, como disse lá no Zacarias, que quando nasceu... E interessante que na época também houve uma palavra, né, Oswaldo, acerca da mensagem de João Batista. O nome da igreja Triunfo tinha uma palavra também relacionada ao ministério de João Batista. Olha que tremendo, gente. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, já tinha me esquecido de ti. A história é grande, ok? A história é longa. Mas, curiosamente, foi que alguns anos depois, ou no mesmo tempo, eu não me lembro, o Senhor começou a nos trazer uma mensagem sobre família, sobre restauração do homem, sobre curar feridas entre pais e filhos, sobre mulheres se posicionando. Meu Deus! E o que é essa mensagem? A mensagem de João Batista. E foi a mensagem que o Senhor tem nos entregado, acerca do homem sendo homem, mulher se posicionar como mulher, e os filhos se submetendo a pai e mãe, e o Senhor curando a terra, sarando a terra. E aí a gente começou o nosso ministério de famílias, ministério de homens, em cima dessa sentença: conserte o homem e você conserta o mundo. Se você consertar o homem, se você consertar o pai, se você consertar o homem jovem, você vai sarar a terra. Amém, gente? Oh, aleluia. Pois é, você é uma covardia vocês começarem com essas perguntas, né? Porque eu tenho que voltar nessa história e realmente é tremendo, assim, o nosso coração se enche. Está claro como é que surgiu a gota? Como é que surgiu o nome Igreja Triunfo Glorioso da Fé? E dentro dessa palavra, desse nome Triunfo Glorioso da Fé, há uma outra ministração para eu te explicar o que é que ela significa. Mas eu só posso te dizer uma coisa, é que a fé, ela tem um triunfo. E esse triunfo é glorioso. Então você pode dizer comigo: a fé, ela triunfará. E o seu triunfo é glorioso. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Isso, podem ficar de pé. Obrigado, minha irmã, se levantou. Agora eu vou compartilhar com vocês, para a gente encerrar. Minha esposa já chamou para saber quem queria entregar sua vida a Jesus, não foi? Então já está todo mundo crente. Oh, Jesus, aleluia. Diga comigo, eu fui criado em Cristo Jesus para triunfar gloriosamente. Eu sou dos que creem. Eu sou dos que avançam. Eu não retrocedo. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, por todo lado. Prosperarei. Isso é só um ensaio. Agora vamos fazer direito, amém? Então no final você vai fazer e e depois eu vou pregar para você explicando o que é esse porque tudo é profundo, não tem nada superficial, gente. Então diga comigo, eu fui criado em Cristo Jesus para triunfar gloriosamente. Eu sou dos que creem. Eu sou dos que avançam. Eu não retrocedo. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente, por todo lado. Prosperarei, transbordarei. Aleluia. Levanta a mãozinha, diga comigo que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Deus os abençoe. Amém.